Fala galera, Leandro Cabral aqui e hoje eu vou responder uma pergunta que é muito comum as pessoas me fazerem aqui, que é: Leandro, qual que é o valor mínimo que eu preciso ter investido para que eu consiga viver de renda dos meus investimentos? E olha, para eu te dar essa resposta aqui, você precisa entender que tem duas coisas que são fundamentais para a gente chegar nesse valor mínimo. Primeiro é o custo de vida que você pretende levar, o padrão de vida que você pretende levar quando você estiver aposentado, né, vivendo da renda dos seus investimentos. Esse é um critério que a gente tem que avaliar. E um segundo critério é o nível de renda que a gente vai conseguir gerar com essa sua carteira. E isso aqui é uma coisa meio sensível, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque qual que é o maior erro dos investidores que estão começando? É forçar a barra nessa questão, no rendimento da carteira. Só que você tem que entender o seguinte, aquilo que a gente sempre diz, não existe almoço grátis, né? Então, quanto maior o rendimento eu busco na minha carteira, maior o risco eu vou trazer para a carteira. Quanto maior a proteção que eu busco para a minha carteira, menor é o rendimento que você vai conseguir com ela. Aí, a questão é o seguinte, o que é mais importante para você? É rendimento, né? E aceitar correr o risco? O mais importante é proteger o que você conquistou e abrir mão de risco. A gente tem que chegar num equilíbrio aqui, eu vou dar vários exemplos de como a gente pode trabalhar com isso, tá? Lembrando, se você é a primeira vez que você chegou aqui, meu nome é Leandro Cabral, eu sou economista, certificado especialista em investimentos, também sou consultor de investimentos habilitado pela CVM. Todas as formas que eu posso te ajudar, eu deixo aqui na descrição, tá? Então vamos lá, vamos fazer algumas continhas aqui para você entender. Primeira coisa, vamos considerar uma carteira média aqui que ela gere 0,5% ao mês acima da inflação. Veja bem o que eu falei, acima da inflação. Vai ter gente me dizendo, mas 0,5% por mês vai dar um pouquinho mais de 6% ao ano e a Selic está pagando mais de 10% ao ano. Espera lá, mas a Selic ela está pagando isso e aí tem a inflação que a gente tem que descontar. Isso é a primeira coisa que você tem que observar, entendeu? Então, quando eu falo de rendimento da carteira, eu nunca vou usar o rendimento total que a minha carteira gera. Eu vou usar o rendimento líquido dela, aquilo que ela consegue retornar acima da inflação. Por quê? Porque as coisas vão aumentando de preço, né? Tudo vai ficando mais caro. Então, se hoje você vive com R$3.000 por mês, daqui a alguns anos, daqui a um ano, por exemplo, se a inflação foi 10%, você não vai mais viver com 3, você vai viver com 3.300. Depois você vai viver com 4, depois com 5, daqui a algumas décadas você vai estar vivendo com 10, 15. Não porque você subiu o seu padrão de vida, mas porque as coisas ficaram mais caras. Logo, eu preciso que a minha carteira vá valorizando e vá aumentando a renda que ela gera. Por isso que eu não vou gastar todo o rendimento da minha carteira. E eu vou gastar só aquilo que está acima da inflação, para que eu possa ter essa correção, tá? E aí, voltando então na nossa linha de raciocínio, uma carteira média, investimentos em ações, fundos imobiliários, diversificando com o Brasil, exterior, enfim, fazendo uma composição bacana ali, a gente consegue algo em torno de 0,5% ao mês acima da inflação. Pois bem, pensa comigo aqui, qual que é o seu custo de vida? Vamos imaginar que você pretende se aposentar aí com um salário de R$2.000 por mês, tá? Então, se a gente pega um patrimônio, por exemplo, se eu pego 2.000, né, e eu divido ele por 0,5, tá? Vai dar o quê? Vai dar 4, né? Então vou precisar de 400 mil. Ou mais fácil de você fazer essa conta. Pensa assim, ó, de lá para cá, né? Multiplicando. Se eu pego R$400.000 e eu multiplico por 0,5, gera R$2.000 por mês. Então, se você pretende se aposentar com R$2.000 por mês, um patrimônio de R$400.000 vezes 0,5% ao mês ali, que seria o líquido de inflação, a gente consegue aí uma renda de R$2.000 por mês. É o ideal? Estamos quase lá. O ideal mesmo é que você crie uma gordurinha, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que se você juntar R$400.000 aí investidos, beleza, já vai dar para você viver de renda com R$2.000 por mês. Mas se você tiver uma gordurinha melhor, o que é a gordurinha? Por exemplo, junte 450 mil ou 500 mil reais. Se você juntar 500 mil reais, aí você consegue, com uma carteira de 0,5, 5 vezes 5, 25. R$2.500 por mês. Aí você vive com 2.000 e reinveste 500. Isso vai fazer com que o seu salário aumente ano após ano acima da inflação. E por que isso é importante? Porque a tendência é que conforme os anos vão passando,
a gente vai aumentando o nosso custo de vida, né? Quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai começando a gastar mais com remédio, gasta mais para cuidar da saúde, tem que se alimentar melhor, tem que, né, fazer atividade física, vai querer viajar mais, entende? A gente busca mais conforto que tende a gastar mais na velhice. Então é legal se você conseguir fazer um plano aí que o seu salário vá crescendo acima da inflação. Agora, vamos fazer as variações aqui? Por exemplo, imagine que você tem uma carteira aí que você consegue forçar um pouco mais a barra aqui, né? E você não vai gerar 0,5% ao mês aí acima da inflação. Você vai gerar mais, você vai gerar 0,7% ao mês acima da inflação. Então veja que se você consegue 0,7, uma carteira de 300 mil reais, a gente já baixou de 400 para 300 mil reais, já atenderia a sua necessidade. Por quê? 3 vezes 7, 21. Uma carteira de 300 mil reais, a gente gera aí mais ou menos 2.100 reais por mês de dividendos, entendeu? Agora vamos falar aqui pela minha experiência. Dá para montar uma carteira de 0,7? Dá, mas você vai ter que correr um pouquinho mais de risco. Por exemplo, hoje fundos imobiliários, a gente consegue ali, fundo de tijolo, né, que vai pagar líquido de inflação, a gente consegue montar uma carteira com 0,6, 0,7% acima da inflação. Se a gente for montar uma carteira somente de 0,7, eu vou ter que correr um pouquinho mais de risco, tá? As ações também, eu vou ter que pegar umas empresas um pouco mais descontadas, se são um pouquinho mais descontadas, é porque o risco é um pouquinho maior, então eu vou puxando. Mas até dá para você montar um portfólio diversificado ali e conseguir 0,7. Eu sei que vai ter gente aqui nos comentários dizendo assim, Alan, mas a minha carteira está gerando 1% ao mês. Sinceramente, eu sou um especialista em investimentos, sou consultor, todas as semanas eu faço consultoria, ajustando o patrimônio dos meus clientes, conheço várias carteiras de investimentos diferentes que eu avalio dos meus clientes. Todas as carteiras que eu já vi que estão rendendo 1% ao mês estão extremamente arriscadas, muito arriscadas. 1% ao mês eu estou falando acima da inflação, então se a inflação está de 0,5% ao mês, por exemplo, a inflação, então a carteira está rendendo 1,5% ao mês. Dá para conseguir uma carteira dessa? Dá, claro que dá, mas é extremamente arriscado. O que quer dizer uma carteira extremamente arriscada? Que a qualquer momento uma boa parte da sua carteira pode dar errado, né? A gente tem fundos imobiliários, pega por exemplo, tem fundos imobiliários aí até de tijolo rendendo 1% ao mês talvez, mas cara, de vez em quando vive dando pau aí, né, em algum ativo da carteira, ou pega os fundos de papel que ele devolve junto com a inflação. A gente tem fundo de papel, fundo de agronegócio aí, pagando 1,5% ao mês. Mas de vez em quando os caras levam um calote, aí quando levam um calote derruba o dividendo, aí derruba a cotação também, entendeu? Aí às vezes demora para voltar, o dividendo demora para voltar e acaba, você recebe um período do tempo um rendimento de 1,5 e depois começa a receber 0,8. Na média, cara, você vai derrubar esse rendimento. Ou seja, não tem almoço grátis. Quanto mais retorno você busca, mais risco você corre. Agora, veja que a gente pode usar essa informação aqui para montar um portfólio de acordo com o momento de investidor que você está. Porque se você está numa fase que você não tem muito dinheiro para investir, você pode correr mais risco. Você não tem muito a perder, né? Então tudo bem se você monta uma carteira, aí que você vai ter um retorno de 0,8, 0,9 ou até 1% ao mês aí acima da inflação. Tudo bem você correr mais risco, porque se der errado, você recomeça. Agora imagine um senhor, uma senhora que já está com seus 50, 60 anos, né? Já trabalhou a vida inteira para acumular patrimônio e aí está numa fase que tem lá mais de 1 milhão, 2 milhões de reais investidos, né? Que, pô, 1 milhão, se a gente bota 0,5%, dá para viver com 5 mil reais por mês, né? Então a pessoa tem um patrimônio desse. Você acha que faz sentido a gente pegar e colocar um patrimônio desse para girar 1% ao mês, correr risco pra caramba, 1% ao mês acima da inflação, né? Para mim aqui não faz muito sentido, entendeu? Porque primeiro que essa pessoa tem bastante dinheiro, então ela tem muito a perder. Segundo, ela já tem uma idade que não dá para ficar correndo mais muito risco, porque não tem mais como recomeçar. Se a pessoa levou a vida inteira para juntar 1 milhão, será que os próximos anos que ela tem aí, que ela gostaria de daqui a pouco já, né? Uma pessoa que tem mais de 50 anos, a maioria já está entrando numa fase que quer trabalhar menos, quer curtir mais a família, quer viajar, quer ficar mais de boa e de preferência já se aposentar, né? E aí essa pessoa tem condições e paciência e energia para recomeçar de novo? E geralmente não, entendeu?
Então, uma pessoa que tem mais de 50 anos, que tem um patrimônio acima de 1 milhão, por exemplo, geralmente a gente vai trabalhar ali com rendimento de 0,5% ao mês, 0,6%. Por quê? Porque nós vamos buscar renda, mas também nós vamos olhar para proteção. Como é que nós vamos, o tempo todo a gente tem que estar olhando como nós vamos se proteger para que essa renda aqui ela continue ao longo das próximas décadas, até o final da sua vida, de preferência que fique para os seus filhos, e que isso não dê errado. E para a gente conseguir ter essa segurança de que isso vai dar certo, vai continuar crescendo, não vai dar errado, a gente tem que investir em ativos de segurança. E ativos de segurança é difícil eu conseguir mais que 0,5% ao mês. A conta é simples, analisa aí a sua situação de acordo com o seu perfil, o tamanho do seu patrimônio, o tempo que você tem, a sua aversão a risco, seu conhecimento com renda variável, quanto que você está disposto a correr. Compramos um Golden lá, tá tocando terror lá, fazendo buraco já na lama. Então assim, quanto você está disposto a correr de risco? Você vai montar uma carteira com 0,5, 0,6, 0,7, 0,8? Mas ainda assim, eu penso que 0,5 é um número legal de trabalhar. Por quê? Porque por mais que você comece um rendimento maior hoje, você vai começar esse rendimento maior para conseguir acelerar o seu crescimento patrimonial. Só que quando você chegar lá no período de aposentadoria, você vai estar mais velho, vai estar com um patrimônio maior, você não vai querer correr muito risco. Então você vai querer, de qualquer forma, montar uma carteira que vai gerar em torno de 0,5. E aí, se a gente usa como base esse 0,5, a outra variável seria qual vai ser o padrão de vida que você quer manter. Então imagine, hoje R$10.000 por mês daria um padrão de vida legal para você? Pô, Leandro, daria um padrão de vida legal. Então se você tem 2 milhões, 2 vezes 5, 10. Beleza, 2 milhões gerando 0,5% ao mês acima da inflação, você tem um padrão de vida de 10 mil que vai evoluindo conforme a inflação. Você ganha 10 mil hoje, depois você ganha 11 mil no outro ano, depois 12 mil e pouco, se a inflação for de 10% ao ano, por exemplo, você vai tendo aumento salarial para manter esse padrão de vida, tá? Então, eu dei vários exemplos aqui para você ver que não tem um número mágico, não, você tem que ter 200 mil, 300 mil, 400 mil investidos. Vai depender do retorno e do padrão de vida que você quer manter, tá? Espero que eu tenha te ajudado com essa dúvida aí que é muito comum entre os investidores iniciantes, e todas as formas que eu posso te ajudar, link na descrição, e até o próximo vídeo.